Já estamos de volta e agora nós vamos dar as dicas para melhorar aí a convivência com os filhos, né? Agora o terceiro bloco é todo voltado aos pais, que tem que ter um controle emocional muito grande, né, meninas? Para lidar com todas essas fases. E uma disponibilidade em estar envolvido, né? Até pegando o caso da Eliane, que a gente mostrou agorinha. O caso dela ainda é mais complicado, ela tem que estar o tempo todo assistindo o filho. Como é que ela se cuida? Como é que ela consegue ter uma válvula de escape? Como é que vocês orientam essa mãe? Então, né, assim, de todos os estudos assim que eu já fiz ou de casos que eu tive, uma das coisas, às vezes essas pessoas, né, esses pais que têm esses filhos que têm alguma deficiência, é importante às vezes eles terem alguém que possa ficar às vezes um pouco com essa criança para eles terem um tempo para eles. Principalmente o pai e a mãe, porque muitas vezes pais com filhos deficientes, o relacionamento acaba se desgastando e eles podem acabar se separando. Se separando, Sim. isso é muito comum, infelizmente. É porque você vive aquela realidade 24 horas por dia. Então, Às vezes você vive você a função do acaba filho, se né? tornando você acaba criando um vínculo tão de dependência que você não vive sem aquela situação. Sim. Então você precisa ter uma visão um pouco de fora. Então essa ideia de você ou diversificar, nesse momento seria interessante até ter uma outra pessoa, como ela falou, uma outra atividade, que ele pudesse ter outros envolvimentos em outros ambientes. Então isso é importante para ele também, porque senão você acaba criando um mundo particular e que lá fora a gente precisa desenvolver essas outras habilidades, como a gente vem falando, porque ele vai viver no mundo que está lá fora. Então, assim, e a mãe e o pai, eles também vão ter que ir aos poucos se preparando para esse mundo. Até né? porque se ele não tiver estruturado, ele agrava o problema do filho, seja ele qual for, não é? Isso daí nós não pode falar que qualquer pai, né, Exatamente. com filhos, vamos dizer assim, Com entre aspas, dificuldades. que não tenha nenhum problema. Exatamente, né? isso é geral. Porque hoje a gente vê muitos filhos com problemas, sejam eles de síndrome de pânico, Sim. depressão, mutilação, tentativas de suicídio, Que né? aumentou, inclusive, nos últimos 15 anos, aumentou o índice de suicídios em 37% dos adolescentes. Então, é uma Então, tristeza que ninguém sabe, não é que ninguém, né? Eles não conseguem identificar de onde vem. Sim. E geralmente são lares estruturados. Sim. E por falar em tristeza, eu tenho uma pergunta aí que é sobre esse assunto. Vamos ver, Rodolfo VT? O meu nome é Ana Paulina e eu tenho uma filha de 11 anos. Eu gostaria de saber como que eu faço para combater a depressão infantil. Bom, provavelmente ela deve ter passado por isso, né? Ou viu algum caso. E é um problema Seríssimo. literalmente triste, né? Como é que uma criança de 11 anos entra em depressão? Sim, né? Hoje a gente falou um pouco já nos blocos anteriores que é essa cobrança, né? Essa exigência Seguir que esse tem padrão. que tem que ser perfeito em tudo, né? Você imagina? Não há chance para o erro, não há espaço para você se cansar. Não é permitido você ficar um tempo sem ter o que fazer. É aí que o pai tem que olhar para ele mesmo, então. E geralmente também a questão da depressão ela já vem apresentando há um bom tempo, né? Então tem toda uma questão de histórico, de familiar. Sim, a gente pode trazer também questão, né, de às vezes separações traumáticas para criança, né? Pode trazer frustrações que aconteceram nesse meio tempo, bullying, né? E para detectar isso, a criança que ela é muito introspectiva, como é que quais são os Não, sinais? na assim? verdade, a gente tem que prestar atenção no comportamento da criança. Qual Sempre. era o comportamento padrão e o que mudou no comportamento? Porque a criança pode se tornar agitada, como pode se tornar introspectiva, mas aí depende de qual era o comportamento padrão dela, né? Se ela, na verdade, tinha um bom rendimento escolar e se ela piora o rendimento escolar. Se ela era uma pessoa sociável e, de repente, não sai mais, né? não se relaciona mais. E o pai né? também não pode entrar em depressão, né? Ele tem que estar emocionalmente forte. Vocês falam muito de cobrança, a sociedade cobra, os pais cobram. É aí que eu acho que a gente deve apertar na mesma tecla toda hora. O pai tem que saber os limites da criança e cobrar dentro daquele perfil, dentro da onde ela quer ou pode ir a partir da visão dele também do que é certo ou errado, não é? Sim. Né? Os pais não podem, na verdade, como a gente já disse no bloco também anterior, essa coisa de projetar na criança o que ele acha que é melhor, né? A gente pode achar que é melhor para o filho, mas às vezes o filho
não tem aquilo. Vamos pensar, né? Isso. Na adolescência, essa coisa, né? Eu sonhei que o meu filho vai ser médico. Isso. E o menino não gosta de sangue, gente. Não tem como ele ser médico. E ele é super criativo, ele quer ser designer. Mas aí o pai fala assim, como esse menino vai ganhar dinheiro sendo designer? Eu vou dizer assim, ele vai ganhar muito dinheiro hoje em dia sendo designer, porque o campo para essa área é muito grande. É vasto. Né? E a questão não é, o campo é muito importante, mas a questão é a aptidão, é o emocional, a entrega dele para isso. E você vê muito isso na escola. Todo esse perfil que ela acabou de desenhar é em primeiro lugar que aparece na escola, muitas vezes, quando não há esse olhar um pouco mais criterioso, um pouco mais atento dentro de casa. Então, e cada reação dessa que ela falou, você começa a buscar, a traçar um perfil do que pode ter acontecido. Né? Mas, assim, são várias situações que podem desenvolver. E, hoje em dia, essa questão de você não poder ser uma pessoa menos do que a sociedade espera, que muitas vezes já é dentro de casa. Sim. Então, quer dizer, se eu estou sofrendo, então para ele não sofrer, ele vai ter que ser mais do que eu. Na verdade, ele faz o inverso. Porque todo o sofrimento que ele teve, não é nem o sofrimento, mas o quanto ele custou para chegar onde ele está, é o que ele valorizou, é o que ele fez com que ele chegasse onde ele está. Então, tem que ter um cuidado com essa questão também da frustração. Né? Quando a gente fala da questão da depressão, como é que eu olho essa questão da frustração? Porque tem pessoas e tem crianças que não são frustradas. Elas vão ser frustradas quando elas vão se relacionar com uma outra pessoa que ela gosta e pode ter uma negativa. Sim. Eu posso ser seu amigo, mas eu não gosto do mesmo jeito que você gosta de mim. Sim. Então, quer dizer, tem uma série de situações que a gente precisa trabalhar isso, todo o contexto. E, geralmente, a depressão, ela é um iceberg. Ela apareceu naquele momento dentro de um contexto que a gente acha que é. Acontecendo. Mas a questão vem muito maior, lá atrás. Sim, né? Bom, muito obrigada a vocês duas pela participação. O assunto foi emocionante. Eu acho que tenho certeza que a gente contribuiu muito com as famílias que nos assistiram. Obrigada pelo convite. Espero ter ajudado a elucidar um pouquinho. Muito obrigada. Bom, como eu disse, infelizmente a gente tem que acabar o programa, né? Mas sábado que vem tem mais. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima edição.